bem? Como você está? Como tem passado? Passou bem a sua semana? Eu passei muito bem também, estava com saudades. Bom, eu sou a professora Ana Carol e nós estamos juntos nas aulas de ciências. Antes da gente começar a nossa aula, como de costume, vamos aos nossos combinados, né? Lembrando que eu acho que você já está fazendo tudo isso que a gente tem recomendado aqui, mas não custa a gente lembrar caso você tenha esquecido alguma coisa. Então, olha lá. Não podemos esquecer, lavar as mãos com água e sabão é o melhor jeito de resolver o problema com esse vírus que circula por aí. Precisa usar a máscara. Prof, preciso sair, tenho uma consulta médica, preciso ir com a minha mãe a algum lugar, com o meu familiar. Coloque a sua máscara. No nariz também, não deixa de colocar no nariz, senão não resolve nada. Temos que manter distanciamento, ainda estamos num tempo complicado, temos que manter distância, né? Do nosso colega, do nosso amigo, das pessoas nas ruas, não podemos ainda ficar muito próximos. Não podemos ficar naquele montão de gente, né? Com aglomeração, tem que tomar cuidado com isso. Também não vamos compartilhar os nossos objetos, né? Se precisar compartilhar, limpa antes com álcool e aí compartilha. Mas o ideal é que você sempre mantenha eles limpinhos, mas com você. Ok? Viu que não é tão difícil, né, a gente se manter protegido. Já pegou seus materiais? Se você ainda não pegou, aproveita esse momento, vai lá, pega tudo que você precisa para poder acompanhar a aula aqui com a professora. Tudo que você julga que é necessário para fazer as suas anotações, você deixa separadinho aí próximo a você. Se você já está com tudo aí preparado perto de você, já vamos colocar as informações da nossa aula de hoje? Já está acostumado com isso também, né? Já virou uma rotina das nossas aulas. Então, a gente coloca sempre a data, a aula que nós estamos e ciências, né? A gente coloca lá que o nosso componente é ciências. Calma, claro que eu vou te dar um tempinho para pegar as coisas se você ainda não pegou e também para anotar tudo. Vai lá.
tudo anotado, deixa o seu material aí próximo a você, que quando a gente for utilizar, a professora avisa. Sente-se confortavelmente, que a gente vai começar. O tema da nossa aula de hoje, ainda estamos com Terra e Universo. Mas hoje a gente vai identificar e nomear as diferentes escalas de tempo. A sucessão dos dias, das semanas, dos meses e dos anos. Então já quero que você comece a pensar sobre isso, porque é o tema da nossa aula de hoje. Vamos dar uma relembrada na aula passada, o que a gente fez? Tá lembrado de tudo? Lembra que a gente viu profissões que são exercidas no período da noite? Que são aqueles profissionais que precisam estar acordados na madrugada, durante todo o período da noite, para poder garantir que esses serviços que a gente viu aí, né, como de recepcionista, policial, bombeiro, o gari, os enfermeiros e os médicos nos hospitais, possam nos atender caso seja necessário, né? Lembrando sempre que o organismo deles está adaptado para poder ficar durante a noite trabalhando, exercendo as suas atividades e durante o dia descansar para recuperar as energias, né? Lembrou? Lembra que eu te pedi para dar uma pesquisada, para perguntar aí para os seus familiares sobre outras profissões que podem ser exercidas no período da noite? Conseguiu? Eu trouxe algumas sugestões, caso você não tenha conseguido, ou para você ver se bate aí com as suas que você pesquisou. Olha lá. A primeira é a da garçonete, e aí eu já trouxe também a de operário nas indústrias. As indústrias normalmente funcionam todo o tempo. E aí, claro, que o pessoal, os operários que trabalham lá, precisam trocar os turnos. E aí existe um turno que funciona no período da noite, durante a madrugada. Eles ficam lá também trabalhando durante toda a noite. Pense, a indústria alimentícia, de remédios, né? São muitos os serviços que não podem parar. E a indústria precisa garantir que todos esses produtos sejam entregues em tempo, né? Então, por isso ela está sempre produzindo. Temos a garçonete, né? Tem locais que ficam abertos não só durante toda a noite, mas também por um longo período da noite. E aí as garçonetes, os garçons, estão lá para fazer o atendimento, né, e garantir que a gente consiga fazer os nossos pedidos. Temos os porteiros, que cuidam dos prédios, de todos os lugares que necessitam, né, que tem uma portaria e precisam de alguém para estar lá. A gente tem também operador de telemarketing. Já ouviu falar desse? São aqueles profissionais que ficam atendendo o telefone quando a gente precisa ligar para resolver algum problema. Então, por exemplo, se você tem uma emergência e precisa ligar para o Corpo de Bombeiros, por exemplo, você vai ter um grupo de pessoas trabalhando para atender a sua ligação, para registrar o que você precisa e daí repassar, que nós chamamos ou de operador de call center ou de telemarketing. Também é uma profissão que é exercida no período da noite. Temos os motoristas também, não só de aplicativos, mas também de transportes públicos, que costumam também trabalhar nesse período da noite, para quando a gente necessita se locomover e não tem como fazer isso sozinho. Pensou em alguma dessas? Tem alguma nova que você não tinha pensado? Isso aí. Aí lembra que a prof conversou com você sobre uma coisinha chamada relógio biológico? E a gente ainda brincou, né, que não é esse relógio que a gente costuma utilizar para ver as horas. É um relógio que, um mecanismo, né, um sistema, um mecanismo que o nosso corpo possui para regular tudo o que acontece com ele. Então, ele avisa a hora de acordar, a hora de comer, a hora de irmos ao banheiro, fazer xixi, cocô, a hora de todas as atividades que são essenciais para que a gente se mantenha vivo, né? Então, a gente chama de relógio biológico, porque ele está programado mesmo para nos avisar de todas essas tarefas para que a gente fique sempre bem. Então, ele é bem importante. Então, aí eu trouxe para você uma curiosidade, para a gente poder pensar um pouquinho de por que é que a gente precisa dormir no escuro. É importante? Sim, é muito importante. Por quê? A gente acabou de falar do relógio biológico, né? E ele tem todo um mecanismo, um preparo para que a gente durma, para que a gente adormeça. Estar no escuro é importante porque é a liberação de um hormônio, e aí esse hormônio faz com que a gente durma e tenha qualidade durante o sono, e todos os processos que precisam acontecer enquanto a gente está dormindo, aconteçam. E esse hormônio só é liberado quando o ambiente onde a gente está escuro, né? O cérebro recebe esse comando quando o ambiente fica com pouca ou quase nenhuma luz. Então, caso você tenha aí no seu quarto uma luminária, é importante que você deixe ela sempre apagada. E aí use quando você acordar no meio da noite. Deixá-la acesa durante toda a noite pode prejudicar o seu sono.
Outra dica é deixar a porta meio aberta, que daí entra uma iluminação indireta e aí você não fica com ela tão forte aí dentro do seu quarto, porque é importante dormir bem. Olha só quantas coisas o nosso organismo faz enquanto a gente está dormindo. Primeiro, a nossa temperatura vai cair. O corpo precisa abaixar a temperatura para que a gente inicie o processo de dormir, né? E aí as células vão começar a se recuperar. Lembra que a gente viu que é um processo de regeneração muscular e celular? Isso é importante porque acontece durante o sono. Aí a gente entra num estado de sonho, a gente começa a sonhar, mas o nosso cérebro ainda não parou, ele continua trabalhando. Veja quantas coisas, né? Tudo isso enquanto você está dormindo, nem está percebendo. O fígado está ativo e começa a fazer a faxina. O fígado é como se fosse o grande faxineiro do nosso corpo. Quando a gente está dormindo, ele aproveita para fazer essa limpeza e tirar todas as coisas que não são necessárias para o nosso organismo e deixar tudo certinho. Depois a gente vai ver que a pulsação e a nossa respiração vão ficando bem mais lentas. Lembra que a gente viu isso, inclusive, no filme que a gente viu sobre por que roncamos, né? Como a nossa respiração também fica mais lenta, acontece da gente roncar, né? Uma das razões. Então, isso acontece durante o período do sono. Aí tem um momento que o cérebro entrou naquele instante que a gente está num sono profundo, mas logo depois de um período dormindo, ele começa a se preparar para despertar. Porque pense que até você acordar, o seu corpo precisa se preparar novamente para você ficar bem e acordar tranquilo. O cérebro está trabalhando e os rins também e os músculos vão cochilar. Então, olha só, o cérebro começa a trabalhar para você acordar. O rim e os músculos vão tirar um cochilinho mais um pouquinho até o horário de você despertar definitivamente. Aí o corpo inteiro começa a se preparar e o momento que a gente vai despertar é essencial para a nossa imunidade, né? Lembra que a imunidade nos mantém protegidos de vírus e bactérias, né? Mantém o nosso corpo forte. Você sabia que tinha tanta coisa acontecendo enquanto você estava dormindo? Lembra que eu falei, quando o familiar diz vá dormir, é muito importante que você faça isso? Ainda mais quando a gente é criança. Lembra que eu falei sobre o hormônio do crescimento e de tudo que é essencial para a sua aprendizagem, para o seu desenvolvimento? Então, leve a sério dormir, é muito importante, além de ser bem bom, né? Agora, eu queria chamar alguém para vir aqui com a gente. Tá preparado? Olha quem eu trouxe, já é velha conhecida de vocês, que está aqui escondidinha, a Prof. Alessandra. Tudo bem, Prof? Oi, tudo bem, Prof? Tudo bem. Nós estamos muito felizes que você está aqui com a gente para nos ajudar a contar uma história sobre... Hoje é amanhã? Amanhã é hoje? Ontem é amanhã? O amanhã é o ontem de hoje. Ih, troquei tudo. Você já se confundiu com isso? A Prof. Alessandra vai contar uma história para nós. Se acomoda aí que ela vai começar. Eu vou te contar, então, a história da Carol. A Carol é uma graça. A história se chama Hoje é Amanhã, de Ana Cláudia Ramos. Carol já estava lá na hora de dormir e estava deitada na cama dela com a sua mãe, como era de costume. Carol perguntou: Mãe, ontem eu vou brincar na casa da Marina? E a mãe dela respondeu que não. Ontem não, filha. Amanhã. Amanhã, depois de dormir, acordar e almoçar. Carol ficou mais um tempinho pensando nisso e acabou dormindo. Ela queria ir logo brincar com a amiga. Carol era ainda muito pequena e ela confundia muito essa história de ontem, hoje, amanhã. Era um tal de amanhã eu fui na praia, ontem eu vou passear. Essa relação de tempo é um pouquinho estranha, a mãe dela sabia mesmo. São nomes muito confusos, né? No dia seguinte, Carol acordou e já empolgadinha perguntou para a mãe: Mãe, hoje é amanhã? A mãe não entendeu muito bem. Como é que é, filha? Hoje é amanhã, mãe? Como assim? Ué, mãe, você não me disse que amanhã eu ia brincar na casa da Marina? Então, eu já dormi e acordei. Então, hoje já é amanhã? Então, a mãe conseguiu entender e explicou para a filha. É isso mesmo, hoje virou o amanhã de ontem.
Carol já tinha entendido que amanhã era um hoje que dormiu um pouquinho. Mas agora a mãe veio com essa história de ontem. E aí ela se confundiu mais ainda. Mas achou melhor deixar pra lá e ir brincar com a amiga, que era muito mais divertido. Passa um tempo. No final de semana seguinte, Carol ia passar com o pai, porque eles são separados, ela ia para casa dele. Então, no sábado, eles foram à praia. E no domingo, o pai queria andar de bicicleta. Mas a filha queria de novo ir à praia. E o pai disse, não, ontem a gente foi à praia. Amanhã a gente pode andar de bicicleta. E aí ela perguntou, o que é ontem, pai? Ontem é um dia que já passou, o pai dela respondeu. E o que é um dia, pai? Essa pergunta era difícil para o pai. O pai explicou que não sabia exatamente como que poderia explicar para ela. E ela estava indignada. Ué, ele não é pai? Pai sabe um montão de coisa, tinha que saber explicar isso para ela. Bom, ele tentou. É difícil de explicar, mas vamos lá. Um dia é um tempo que você fica acordada brincando, que você vai para a escola, que você faz todas as suas atividades. Carol ficou curiosa também para saber. Mas se eu não for para a escola, vai ser um dia também? E ele disse que sim, então tinha que dar outra explicação para ela. Um dia inteirinho tem uma parte que é clara e uma parte que é escura. Bom, ontem é um dia que dormiu, pai? Essa foi a conclusão da Carol. É, exatamente isso. Ontem foi um dia que dormiu. Um novo dia acorda, fica sendo hoje. O dia que dormiu fica sendo ontem. E Carol começou a entender mais. Então, ela chegou a essa conclusão. O amanhã é um hoje que vai acordar? Ela perguntou. E o pai disse que sim. Ela ficou tão contente com essa explicação que pediu logo para ligar para a mãe porque ela tinha aprendido um monte de coisas. E o pai ligou para a mãe. Ela deveria dizer que amanhã ela iria voltar para casa da mãe, mas ela não quis esperar. Hoje mesmo ela ligou e começou a contar todas as novidades. Sabe, mãe? Descobri que amanhã eu vou para sua casa, que hoje é um dia inteirinho e que ontem é um hoje que foi dormir e que amanhã é um hoje que vai acordar e que mais um monte de coisas. Então, gostou dessa história tanto quanto eu? A prof. Alessandra é muito boa contando histórias, né? Tava com saudade? Quem sabe ela não aparece de novo por aqui para contar mais histórias para nós. Aí, aproveitando a nossa história da Carol, que estava um pouco confusa sobre o ontem, o hoje, o amanhã, mas que no final resolveu tudo, pega, por favor, a sua atividade aí que você fez a semana passada, lembra? Que eu pedi para você fazer uma tabela e registrar, ou por desenho ou por escrita, as suas atividades de ontem, de hoje, de amanhã, no período da manhã, da tarde e da noite. Pega lá. Então, olha lá. Eu coloquei, já tinha um exemplo que a gente tinha feito na aula passada, das atividades que eu havia realizado no ontem, ou seja, no dia que já havia acabado. E aí eu preenchi com mais algumas atividades para o dia de hoje, e aí eu fiz de duas formas diferentes. Então preste atenção lá para você ver se você fez desse jeito, e aí se for o caso você pode ir corrigindo aí na sua atividade também. O hoje eu coloquei com os horários e a atividade. Então olha lá, eu comecei às 8 da manhã e coloquei o verbo acordar, porque significa que era o momento que eu estava acordando. Aí coloquei que às 8h30 fui tomar o café da manhã, 9 horas arrumar o quarto, 9h30 brincar e 10h30 ler gibi. Então eu organizei as atividades do período da manhã colocando todos os horários. E fiz isso com o restante também, olha lá, no período da tarde, às 12 horas ou meio-dia, almoçar, que é a hora que a gente senta para almoçar. Às 13, ajudar a lavar a louça, uma das atividades. Às 13h30, iniciei os estudos, então estudar. 16h30, lanchar. E 17, assistir TV. Então foram as atividades do período da tarde no dia atual, né? No dia de hoje. E aí no período da noite, mais algumas atividades.
para o dia que vai acontecer amanhã, as atividades que eu previ para o dia seguinte. Aí eu não coloquei o horário, coloquei só a atividade. Acordar, tomar café da manhã, ir ao dentista, brincar. Então perceba lá que a prof colocou de 2 jeitos diferentes, 3 na verdade, com as imagens, né? Para poder te dar as ideias de como você pode fazer. Como é que você fez aí? Me manda depois para eu ver, para depois eu mostrar para todo mundo aqui, porque eu estou preparando um momento bem legal, onde a gente vai ver tudo o que foi feito. Então, depois, se você quiser, pode me mandar as suas atividades, como você registrou. Usou desenho? Fez com horário, assim que nem a prof? Ou colocou só a atividade? Ou detalhou um pouco mais as suas atividades do ontem, do hoje, do amanhã, nesses 3 períodos? Vou esperar. Aí, aproveitando que a gente está falando sobre o tempo, o hoje, o ontem e o amanhã, eu queria fazer uma pergunta. O que é que você entende por tempo? A gente ouve o tempo inteiro a gente falar do tempo. O tempo passa muito rápido, o tempo não para. Quantas coisas são relacionadas ao tempo? Mas o que você entende por ele? Pensa aí. Tenho mais uma pergunta. Por que será que é importante medir o tempo? Você acha que é importante? Você já pensou sobre isso? Você mede o seu tempo? Como você faz isso? Vai pensando em tudo isso. Lembra que eu sou a prof que faz perguntas para você ficar aí sempre pensando e questionando sobre isso. Aí olha lá mais uma. Assim como a gente usa a régua para medir o tamanho de um objeto, será que existe um instrumento específico para medir o tempo? Qual a sua opinião sobre isso? Você conhece instrumentos que medem o tempo? Isso aí, vai pensando, né? Vai deixando todas essas ideias aí na sua cabeça, que é sobre isso que a gente vai conversar. Aí a gente tem essa questão, né? O tempo, prof. Sempre estou ouvindo a minha mãe falar do tempo e eu também estou sempre falando sobre ele. E nós somos animais racionais, lembram, né? E temos um relógio biológico, que foi o que a gente falou agora há pouco. Nós somos diferentes, apesar de tudo isso, porque nós temos a capacidade de pensar sobre a passagem do tempo. Somos a única espécie que conta o tempo e organiza-se conforme as necessidades. Então é isso que nos separa dos animais irracionais, que não pensam, né? Como somos animais racionais, a gente tem essa capacidade de pensar. E aí começamos a pensar sobre a passagem do tempo. E você acha que isso aconteceu agora, por esses tempos? Há muito tempo, desde que o homem está fazendo as suas atividades, ele passou a sentir a necessidade de medir o tempo. Certo, prof, mas como será que ele fazia isso? Você consegue pensar como, por exemplo, os homens primitivos ou aqueles que não tinham nenhum instrumento como os nossos hoje de tecnologias, conseguiam ou começaram a imaginar a medida do tempo? Então eu vou te contar o primeiro deles. Claro que eles usavam a nossa estrela maior do dia, que é o Sol. Lembra que a gente tem o período do dia com o Sol e o período onde tem a noite, que o Sol não é possível de ser visto graças ao movimento de rotação da Terra. Lembra que a gente viu tudo isso, construiu um modelo? Então, essa tecnologia permitia que eles conseguissem perceber a passagem do dia, né? Conseguissem aí calcular quanto tempo esse dia duraria, com o auxílio do relógio de sol, que é uma tecnologia, claro que não como essas que nós temos hoje. Mas a gente tem que lembrar que tudo que foi criado pelo homem durante todo o seu percurso de vida é uma tecnologia que foi cada vez auxiliando para que chegássemos onde estamos hoje, né? Então, é um primeiro passo, como disse lá o Gagarin, para a humanidade, porque todo mundo deu um primeiro passo, todo mundo ficou curioso, todo mundo buscou o conhecimento e produziu conhecimento a partir desses questionamentos que fazia. Aí o relógio de sol é um desses instrumentos. Aí eu trouxe para você um relógio de sol que está aqui na nossa cidade, em Curitiba. Ele fica lá na Praça Tiradentes. Então, quando essa pandemia passar e tudo começar a voltar ao normal, e você tiver a oportunidade de ir ao centro da cidade, em especial à Praça Tiradentes, dá uma olhadinha nessa construção que tem lá, que você vai ver que esse relógio de sol ainda está lá.
né? E aí é interessante você perceber, inclusive, no horário do dia que você estiver, onde a sombra desse relógio está batendo, para você tentar entender ou perceber como essa sombra muda de lugar. Aí, além do relógio da Praça Tiradentes, a gente tem um também que é mais recente, que é o Observatório Solar Indígena. Não esquece de lembrar que os indígenas são os povos que estavam aqui, né, antes do Brasil, por assim dizer, ter sido descoberto, né? E aí eles também faziam as suas medições. As tribos tinham diferentes formas de fazer isso, pensavam de formas diferentes. Eu pesquisei e descobri que haviam tribos, por exemplo, que só tinham 2 momentos de medida de tempo, que era com cheia e com sol. Então, eles entendiam que havia um momento que os rios ficavam mais cheios por conta do grande volume de chuva que acontecia em um período e que havia um período de sol, que daí não tinha a chuva e aí eles podiam desenvolver outras atividades. Descobri que haviam tribos também que utilizavam os dedos para fazer essa contagem. Então, a contagem limitava-se ao número 10, porque é a quantidade de dedos que nós temos nas mãos. Toda essa tecnologia fazia parte do dia a dia dessas tribos, né? E eles conseguiam organizar todo o trabalho dentro da tribo a partir dessas contagens que foram estabelecidas em algum momento na tribo e que eram passadas de geração para geração. Por isso que é importante a gente conhecer bastante sobre a nossa cultura e entender como esse povo também conseguia se organizar. E aí, esse fica na Praça do Divino, e aí você tem um observatório indígena, que também é um relógio de sol, né? Se você olhar com atenção, a sombra também vai se movimentando e ele está lá. Caso você tenha oportunidade, depois da pandemia, depois que tudo voltar ao normal, pode fazer uma visita por lá, que tenho certeza que você vai aprender muita coisa. Bom, professora, já entendi que para fazer a medição do dia até que não era tão complicado, porque a gente tinha a luz do sol para auxiliar, e aí eu usava a sombra e conseguia fazer essa medição. Isso aí. Olha lá um relógio de sol também que fica em outra cidade, em Minas Gerais, numa cidade chamada Tiradentes. É um relógio um pouco diferente, tá vendo? E aí ele também fez essa medição, né? E ele é um relógio muito antigo, ele é do século XVIII. É um dos primeiros construídos ali na cidade de Tiradentes. E aí por isso que ele tá com essa carinha um pouquinho envelhecida, né? Porque ele já tem muito tempo, pensa que era do século XVIII, por volta do ano de 1700. Faz tempo, né? Esse relógio também mede o dia. E à noite? Como é que eles faziam? Não tinha medida? Como é que eles sabiam? Acredite, também foi pensado um instrumento, uma tecnologia para fazer a medida no período da noite. Você consegue imaginar como é que a gente poderia fazer isso? Não? Então eu vou te ajudar. O instrumento que se tem notícia, que a história tem registros, é esse que você está vendo aí, que é a clepsidra, ou relógio de água. Então, a tecnologia utilizada nele não é tão complexa, ela é um pouco mais simples. Por quê? Vejam lá que a gente tem 2 vasos, né? E um deles tem um buraquinho no fundo dele. O que acontecia? Dentro desse vaso eram feitas várias marcações, né? Com números, com aquilo que eles tinham para fazer as suas marcações. E aí eles enchiam com água. Existem alguns equipamentos também que onde era utilizada a areia, também servia da mesma forma. E aí o que acontecia? Ele conseguia medir esse tempo quando ele olhava o quanto de água havia sido transportada para o outro vaso. Estão vendo que embaixo tem um outro vaso que recebe aquela água que está saindo? E aí dessa forma ele conseguia calcular sem a necessidade do sol, porque não precisava ter luz, bastava que tivesse água ou, em alguns casos, areia. Por isso o nome relógio de água. Essa é uma das que eu achei mais interessantes, é uma tecnologia muito bem pensada, né? Porque imagine que alguém ficou lá muito tempo querendo entender como é que ia fazer essa medição, e aí teve essa brilhante ideia e essa tecnologia surgiu. Tem um outro também que eu acho até que você conhece, que se chama ampulheta. Você conhece? Já ouviu falar? Existem alguns jogos que vêm com uma ampulheta para marcar o tempo, né? Quando aquele tempo termina, o participante, o jogador, precisa encerrar a jogada. Já jogou com alguma ampulheta? Conhece alguma? Aí eu trouxe também um relógio um pouco diferente, mais moderno.
É um relógio de sol, mas aí perceba lá, ó, que ele faz a marcação dos horários conforme a luz passa pelos buraquinhos que estão marcados. E aí ele vai mudando e a gente vai percebendo essa sombra marcando esse horário. Claro que isso só foi possível, né, depois que essa tecnologia foi inventada e outras tantas foram avançando até chegar nessa ideia que alguém teve para fazer esse relógio de sol. Aí a gente vê que a observação e a contagem desse tempo no período do dia e da noite fazem surgir justamente o dia e a noite como a gente conhece hoje, para essa marcação tão importante para as nossas vidas, né? Antes da gente continuar, que tal a gente construir uma ampulheta juntos? Vamos lá? Olha só, os materiais são bem simples, né? Eu vou te mostrar como a gente vai fazer tudo e depois você vai ter calma e com tempo, com a ajuda de um familiar, para montar tudo. Para nossa ampulheta caseira, nós vamos precisar de 2 garrafas iguais, então eu trouxe essas 2 aqui menores, 2 tampas, que são as das garrafas, que precisam ser iguais também, e aí já vou te lembrar, ó. Podem ser outras garrafas, eu trouxe essas menores, mas também trouxe outros modelos que você tiver aí em casa. O que acontece é, quanto maior a garrafa, maior o tempo que a sua ampulheta vai marcar. Quanto menor a garrafa, menor o tempo que ela marca. Só isso que vai mudar. O resto, a produção, a forma como a gente vai fazer, vai ser igualzinho. Então, você usa as garrafas que tiver aí. Elas só precisam ser iguais, tá bom? Aí, a gente vai precisar de areia, então eu trouxe a areia fininha aqui, e essa areia tem que estar bem sequinha. Aí eu tenho uma dica. Sabe aquela areia de construção que de vez em quando você vê na sua casa, aqueles montes na frente da casa ou de uma construção? Você pode utilizar aquela, mas eu tenho uma dica para te dar. Antes de fazer a sua ampulheta, você espalha ela em algum lugar e aí deixa ela ficar secando lá à luz do sol, porque daí ela vai ficar bem sequinha, porque ela não pode ter nem um pouquinho de umidade, senão a sua ampulheta não vai funcionar da forma correta. Então a dica é deixar ela descansar um pouquinho ao sol para ela ficar bem limpinha e sequinha. A minha já está pronta dessa forma, então eu vou usar. A gente vai precisar de cola forte, que eu chamo de super cola, que é aquela cola bem cuidadosa que você vai utilizar com a ajuda de um responsável. É bem importante isso, porque não é aquela cola que a gente usa na escola, tá bom? E fitas adesivas. Eu trouxe aquelas fitas de sempre, que são coloridas e diferentes, mas você pode utilizar aquelas que você tiver aí na sua casa, não tem problema. Vamos começar então a produzir a nossa ampulheta para marcar o tempo? E aí você vai ter um instrumento que marca o tempo aí feito por você. Depois que a gente fez isso, a gente vai pegar as 2 garrafas, lavar e vai ter que deixá-las bem sequinhas também. Para fazer isso, você vai também deixá-las ao sol. Eu utilizei um canudinho e um pedacinho daquele papel toalha que a gente utiliza na cozinha, coloquei lá dentro com bastante cuidado e sequei bem direitinho. É bem importante que esteja tudo bem sequinho, para não ter problema da sua ampulheta não dar certo, ok? Depois que você secou, que deixou tudo bonitinho, você vai pegar as tampas então. Lembra que as tampas têm que ser iguais, né? Por uma razão. Porque, ó, a gente vai juntar as tampas, vai colar essas 2 tampas uma na outra. Então, você vai pegar a super cola, que é aquela cola que cola mais rapidinho e deixa tudo bem colado. É o momento de você pedir ajuda para o familiar, tá bom? Não faça isso sozinho. E aí você vai passar cola nas suas tampinhas e vai grudar uma com a outra. E aí vai segurar um tempinho, porque a super cola é muito boa, mas ela precisa de uma ajudinha para fixar. E aí as tampinhas vão ficar grudadinhas juntinhas. Elas precisam ficar assim, porque depois elas vão ser rosqueadas de volta nas nossas garrafas. Feito isso, a gente vai precisar fazer um furo na nossa tampinha. Aí, também com a ajuda de um familiar, sempre, você vai usar algum instrumento que consiga fazer um furinho no meio das tampas. Eu utilizei essa chave de fenda aqui pequenininha que tinha na minha casa e com o auxílio do alicate, que também estava na minha casa, eu fiz o furinho na minha tampa. Precisei aquecer um pouquinho a minha ferramenta, por isso que agora é muito importante que o familiar te ajude. Esse momento, o familiar tem que estar junto com você, tá? E aí, se o familiar tiver uma outra ideia para fazer esse furinho na tampa, da forma que ele achar melhor. E aí, eu só estou dando uma sugestão para você fazer o seu. Aí, a gente vai para a próxima etapa. A gente vai fazer o furo nas tampas e vai pegar a nossa areia, ó.
com a ajuda de um funil. Eu tinha esse funil lá na minha casa. Se você não tiver, você pode utilizar um pedaço de papel para auxiliar colocar a areia dentro da sua garrafinha. E aí a gente vai colocar a areia dentro da garrafa. Olha lá, no modelo que eu construí, eu deixei essa garrafinha que é menor toda cheia de areia, eu preenchi ela inteira. E aí, depois que eu contei o tempo, ela levou 55 segundos para poder passar de uma garrafinha para a outra. Depois eu vou te explicar como é que a gente vai marcar isso. Se a sua garrafinha for bem grande, quanto mais areia você colocar, maior o tempo que a sua ampulheta vai marcar. Essa minha que é pequenininha, eu enchi até em cima. Ah, prof, mas eu não quero pôr até em cima, eu peguei só um pouquinho de areia. Não tem problema, coloca só pela metade ou até onde a sua areia preencher. Só estou dando um exemplo de que eu fiz com ela toda cheia com o auxílio de um funil, que você pode fazer com um papel. Pede ajuda para o familiar, que ele também te ajuda no que for preciso com isso. Depois que a gente colocou lá a areia, a gente vai finalizar a nossa ampulheta. Então, você vai rosquear as tampinhas de volta para o lugar. E aí, a nossa ampulheta está pronta. Então, olha só. Quando elas estão grudadinhas, uma garrafinha vai ficar para o lado de cima vazia e a que tem areia vai ficar para o lado de baixo. Aí eu dei uma decorada na minha com umas fitas, na verdade foi a minha filha que deixou assim bonito, não fui eu. E também passei a fita aqui, ó. É importante você passar essa fita aqui para garantir que nenhuma areinha vai escapar em nenhum momento da sua ampulheta, para não perder tempo, né? Para ele ser bem correto. Então você passa a fitinha aqui e finaliza a sua ampulheta. Depois, ela vai funcionar com a força da gravidade agindo sobre ela. Porque, ó, quando eu virar, a areia começa a passar de uma garrafa para outra. E o tempo que ela leva para descer para essa outra garrafa é o tempo que você vai marcar. Aí é o momento de você pegar um cronômetro, um relógio para poder contar esse tempo. Foi o que eu fiz lá na minha casa. Eu usei o meu celular mesmo, que tem um cronômetro lá na parte do relógio. E aí eu contei o tempo que levou para essa areia passar de um recipiente para o outro. Na contagem, esse período durou 55 segundos, quase 1 minuto. Depois que a sua ampulheta estiver pronta e você souber o tempo que ela tem, você pode usar para diversas coisas, inclusive para brincar. Por exemplo, dá para brincar de stop contando o tempo. Então, a gente pode começar o stop, vira a ampulheta, conta 55 segundos. Quando acabou a areia, a ampulheta terminou, pronto, ninguém mais pode escrever. Tem um monte de outras brincadeiras que você pode inventar aí com a sua ampulheta, o seu instrumento para medir o tempo, né? Gostou? Não é tão difícil de fazer, né? Depois, com calma, com o tempo, você constrói a sua e me conta também depois como é que ela ficou. Me manda uma foto bem bonita ou um vídeo para eu ver como é que você construiu a sua ampulheta. Bom, a ampulheta terminamos, né? Deixamos ela lá pronta, é um dos instrumentos, uma das tecnologias que foram criadas pelos seres humanos para fazer essa medição do tempo, né? Então, a gente agora vai começar a entender um pouco sobre como foi se acumulando essa medição, como isso foi se aprimorando, né? Os seres humanos, sempre muito curiosos, começaram a observar que a Lua mudava e que tinha um tempo para ela fazer isso, que era em média de 7 dias. E aí, ele passou a perceber que, se ela muda a cada 7 dias, então significa que esse período de tempo eu posso marcar. E é aí que surge a semana, né? A partir dessa contagem surge a semana. Aí eu coloquei lá, ó, um calendário para você, para mostrar essa mudança da Lua. Inclusive, se você puder, eu sei que aqui em Curitiba é difícil porque o céu está sempre cheio de nuvens, observa a Lua que você vai ver que ela tem diferentes formas com o passar do tempo, né? E aí o homem, né, o ser humano, claro, percebeu que essa mudança acontecia num período de 7 dias. E aí as semanas surgem para nós, né, como a gente conhece hoje. Aí ele também percebeu que entre uma lua nova e outra, então quer dizer, o período de uma lua nova até a próxima lua nova durava 29 dias. 29 dias? De novo ele parou e percebeu que ele podia também fazer uma contagem com isso, né? Bom, a cada 7 dias ela muda,
Mas entre uma e outra, a mesma, né, a lua nova, um período de 29 dias se passa. E aí ele contou essas semanas, então surgiram os meses, né, os 12 meses como a gente conhece. Depois eu vou te mostrar mais com calma como é que é isso. Já conhece todos eles, já sabe, consegue contar todos? A gente vai ver isso daqui a pouco. Aí, a partir ainda dessa observação, ele percebeu que a Terra levava esses 12 meses para completar uma volta inteira em torno do Sol. A Terra, professora, dá uma volta em torno do Sol? Uhum. Esse é um movimento que você vai aprender num outro momento, mas é isso. Depois eu vou te mostrar um modelo também de como isso acontece na próxima aula, a gente vai ver com mais calma. A Terra, além de girar no próprio eixo, de fazer um movimento em torno dela mesma, ela também está fazendo uma volta pelo Sol. Então, ela vai fazer em torno do Sol uma volta inteira. E quando ela completa essa volta, é um ano. 365 dias contados. Ou os 12 meses que nós estamos acostumados a falar no período de um ano. E aí, o ano surgiu. Com ele, a organização ficou muito melhor, né? Porque daí a gente já consegue contar os dias, as semanas, os meses, os anos. E aí, os calendários passam a surgir. Eu vou mostrar para você o calendário que a gente utiliza mais comumente. Existem outros tipos que você pode ter visto alguma vez, pode ter trabalhado na escola. Eu escolhi apenas um para te mostrar, porque não conseguiria mostrar todos numa única aula. Então, olha lá. Trouxe o calendário do ano, e aí nele estão os 12 meses. Por uma convenção, como o número de meses é 12, a gente também costuma, além de usar o nome do mês, o número. Então, às vezes você vai ver lá que alguém colocou a data do seu aniversário no dia 23/10. Ué, 23/10? Isso, porque significa que você faz aniversário no 10º mês do ano. Então, olha lá, janeiro é o mês de número 1, fevereiro de número 2, março de número 3, abril de número 4 e assim sucessivamente, até chegar no número 12, que é o mês de dezembro. Atualmente nós estamos no mês de novembro, né, que é o mês de número 11. Então olha lá, novembro é o mês 11 também, a gente costuma dizer que estamos no mês 11, além de dizer que é o mês de novembro. E no mês de novembro a gente consegue localizar a semana que estamos e qual é o dia da semana, segunda, terça, quarta, né? E aí você também consegue fazer isso. Vou te dar uma atividade bem simplesinha. Quero que você perceba aí na sua casa quais são os calendários que tem. E aí, com a ajuda de um familiar, peça para ele te ajudar a encontrar a data, o dia em que você está, né? Para você perceber essa coisa do calendário, porque na próxima aula a gente vai se aprofundar mais nessa questão da marcação do tempo, dos dias, das semanas, né? E eu vou te pedir também outras coisas. Mas, por enquanto, procura aí pela sua casa quais são os calendários que tem. Tem calendários impressos, que a gente costuma chamar de folhinha. Lá no meu tempo de criança, era uma alegria chegar uma folhinha nova lá em casa, cheia de curiosidades e adivinhas, né? Então, na sua casa, pode ser que você não encontre um calendário impresso. Talvez o seu familiar mostre no celular ou no computador, mas você vai ter acesso a um. Então, dá uma pesquisada e veja quais você consegue encontrar aí na sua casa com os seus familiares. A nossa aula está chegando ao final. Se cuida. Semana que vem a gente vem com mais ciências e vamos falar mais sobre calendário. Fica bem, se cuida. Tchau, tchau!